Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas que eu já cumprimentei, também os internautas. Depois dessa do que me antecedeu, o ciúme de homem é complicado, né, vereador? Mas existe mesmo. Quero fazer aqui algumas colocações na tribuna dessa casa. Primeiro, justificar minha ausência na última terça, onde acabei me adoecendo, fiquei de cama, não consegui vir até esta casa. Falar sobre o Rio Iguaçu, uma matéria que o vereador Carlos comentou na sessão onde não estava presente. Eu gostaria de colaborar com algumas informações. Eu estive acompanhando, através das rádios locais, a questão dos níveis que dava de hora em hora ou de 2 em 2 horas do Rio Iguaçu, bem no pico da enchente, quando ela realmente estava subindo 2 centímetros por hora. E eu escutei incansavelmente o repórter Antônio Godoy pedir para a Copel, que a população estava cobrando, para que rebaixasse pelo menos uns 2 metros o nível da represa lá no Foz do Areia. Pois bem, eu acompanho a barragem Foz do Areia, vereador Carlos, desde que ela existiu. 1980, eu já tinha propriedade lá e já pescava lá embaixo, ali no Saltinho Bituruna, nas margens do Iguaçu, quando não era ainda represa. E de lá para cá eu vim acompanhando. E eu me preocupo, paira uma dúvida no ar que sempre eu me questiono e pergunto: será que em 83 não teve realmente falha humana na questão dessa catástrofe que deu em Porto União da Vitória, quando na época eu tinha 17 para 18 anos, eu via a quantia que subia por minuto. Aquela represa era uma coisa assustadora. Dava para você ver a olho nu a água subindo. E aqui também em Porto União, na época eu fui voluntário, por 2 meses trabalhei com os bombeiros como voluntário. E acompanhei várias e várias casas, nós retirando móveis, trabalhando dia e noite. E até hoje nós não temos essa resposta, se teve ou não teve falha humana na questão da barragem. Mas uma coisa eu posso dizer para os senhores: quando eu escutei que a Copel ia fazer o rebaixamento, por insistência do repórter Godoy, e até muitos pessoas e também funcionários da Copel acham que é uma ignorância por parte dele, coisa que eu não acho, eu fui lá, na minha propriedade, lá no Foz do Areia, para ver. A água estava cheia e estava subindo 2 centímetros por hora. Cerca de 3 horas, vereador Carlos, ela baixou o nível 2 metros. E eu liguei o rádio para escutar quanto que estava subindo. Ela começou a subir 1 centímetro por hora. De 2 começou a subir 1. Então você veja que alguma coisa está errado. Então, às vezes, muita gente fala que o repórter Godoy está louco, que não é assim, que não. Então é bom questionar e primeiro analisar, ver se realmente é o repórter Godoy que está errado. Eu não acho que é. Pena que nós não podemos provar, porque na época não existia esses aferimentos que tem hoje. Graças a Seccorprere, graças ao Dago eu e toda a sua equipe, que fizeram um trabalho incansável, e hoje nós temos o monitoramento na hora exata e no momento exato que você quiser. Você vai na internet, de segundo em segundo está lá. E isso não existia na época, e a gente não sabe, não tem como provar, mas muita gente ficou no prejuízo, muita gente perdeu, se não tudo, quase tudo na época, e até hoje não tivemos uma resposta aplausível. Então, vereador Carlos, parabéns pela indicação dessa moção ao repórter Godoy, porque se eu tivesse aqui, com certeza eu ia falar que não só concordaria, como também assinaria junto. Quero aqui falar do Hospital São Brás. Eu fui questionado pelo presidente, Ayrton Martins, é meu amigo, eu vou na casa dele, frequento, que eu fiz algumas críticas ao Hospital São Brás dias atrás, e que era para mim ir lá conversar antes, e eu expliquei para ele que
A crítica minha eu fiz para um médico oftalmologista que se omitiu de fazer uma cirurgia para uma senhora de 78 anos, que fazia 1 ano que não enxergava, estava cega, uma pessoa humilde, de classe baixa, sem condição de pagar e sem condições de viajar até os grandes centros para fazer pelo SUS. E ele tinha um compromisso de fazer de 4 a 5 cirurgias por mês e não fez nenhuma. E eu cobrei, ameacei no Ministério Público, fui falar com o promotor, e depois de 1 ano e meio fizeram a cirurgia e graças a Deus a senhora já está enxergando. Então às vezes é fácil você ir lá, falar que o vereador Sandro criticou a entidade, mas eu quero que fale o que aconteceu e quem foi, de quem eu falei. Eu jamais desrespeitei qualquer um médico. Pelo contrário, são todos meus amigos. Mas agora, se eu omitir de socorrer alguém, pode ser meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, eu vou denunciar e vou criticar aqui nessa tribuna, seja lá quem for, e de qualquer órgão, não só da saúde. Então, seria essa a minha justificativa que eu teria para o presidente Ayrton Martins. E também gostaria que fosse feito um ofício que todos os vereadores assinassem ao Ministério Público, que quando eles fizessem esses TAC, que seria termo de ajuste de conduta, ou eu não sei, o Juca Rota é presidente, até eu acho que, se não me engano, tem uma outra palavra técnica, jurídica, mas é mais ou menos isso, que se incluísse o Hospital São Brás para receber essas verbas também. Eu vejo que vai para a Polícia Militar, que vai para várias entidades, mas não vai para o São Brás. Que fosse procurar essa entidade, incluísse ela para receber também parte desta verba, e que se fizesse um termo junto com o hospital, que esse dinheiro fosse realmente para atender essas pessoas que eles não conseguem atender, que são aqueles mais necessitados. E eu gostaria que todos os vereadores e a vereadora assinassem esse pedido e que nós mandássemos ainda essa semana para o Ministério Público e também para essa diretoria que rege, e eles que escolhem as entidades, e tem que estar cadastradas essas entidades. E o que me consta é que o São Brás não está cadastrado. Também queria falar com relação ao que o vereador Gilo falou, com relação aos acidentes da BR-280. Eu tive visitando um amigo meu em Canoinhas, onde eles perderam uma pessoa da família semana passada, numa morte trágica de acidente, e pelo que eu vejo é o primeiro acidente que tem provas materiais que causou por causa de um buraco na pista. O cidadão vinha na BR, até sentido Canoinhas, e foi desviar um buraco. Quando viu, estava de frente com um caminhão, ele puxou o carro de volta e acabou se perdendo e bateu numa árvore, vindo a sua esposa a óbito. E por ira do destino, a pessoa que faz a operação tapa-buraco, a que manuseia a máquina ali, o caminhão para puxar, é irmão da mulher que morreu. E ele, um dia antes, eles estavam enchendo os buracos de asfalto, e chegou nesse buraco, acabou o material e não tinha mais, e no outro dia a irmã dele morreu naquele buraco que ficou. Então eu gostaria que fosse mandado um ofício à Polícia Militar, que é a Polícia Rodoviária de Canoinhas, comandada pelo senhor Osni Page, que ele mandasse para nós, esse presidente, o laudo desse acidente. E tem mais um que aconteceu, gravíssimo, que a pessoa está internada e uma vai ficar paraplégica, quase que no mesmo lugar, na reta de São Pascoal, que mandasse esses 2 laudos para que nós realmente víssemos o que está acontecendo e por que essas coisas estão tão demoradas. Eu quero aqui isentar o vereador Gildo, deputado federal Mauro Mariani, que ele sim não faz parte desse governo, ele está em Brasília trabalhando e ajudou muito o Estado. Não fez tudo o que tinha que ser feito, mas fez tudo o que podia para ajudar o Estado quando ainda foi secretário de Infraestrutura. Mas que desde aquela vez essa luta para que federalize e nunca acontece, e as coisas estão aqui acontecendo, o nosso povo está padecendo por conta disso.
enquanto for responsabilidade do governo do Estado, é ele que tem que preservar esta via pública, e não o governo federal. Então eu quero isentar aqui o governo federal da questão da BR-280 e da 302, que é lamentável a situação que está essas duas estradas. E eu também tive um problema com o filho meu em São Miguel da Serra, onde ele perdeu uma roda do carro e quase sofreu um acidente a semana passada, no sábado. Então não é porque é o meu filho, porque é filho do Gildo Macelaio, é porque é o povo nosso que está padecendo por algumas irresponsabilidades de algumas pessoas que dizem que são representantes da região e que não representam nada da região. E quando você tem a chance de fazer com que a região mude, ou que seja assistida, as pessoas que são aqui da região e que dizem que nos representam, que são nossos deputados estaduais, numa eleição do PMDB, que é o maior partido de Santa Catarina, com um candidato daqui da região, eles fazem campanha contra o candidato da região, para um candidato que é lá do sul do estado. Uma coisa que não tem lógica para mim. Não tem lógica. Quer dizer que eu e o ex-prefeito Renato somos delegados, fomos lá e votamos para o candidato que era da região, que é o Mauro Mariani. Que fez 40, assim mesmo fez contra tudo e contra todos, 42,5% do diretório estadual do PMDB. E que agora sim terá voz e vez para ser escutada a nossa região. Agora eu lamento mesmo que os nossos legítimos representantes aqui da região, que são os nossos deputados estaduais, seja de Caçador, seja de Canoinhas, foram contra o candidato que era da região. Então você não pode dizer que você é da região quando você vai contra algo da região que tem a chance de fazer com que a região cresça. E também temos agora a eleição do PMDB em Porto União. E eu lamento quando eu escuto nos cantos alguns puxa-saco que querem levar vantagem, dizer que não faço reunião, mas não convido o vereador Sandro, não convido o vereador Osmar, não convido aquele, porque senão todo mundo vai ficar sabendo coisa parecida. Quero dar um recado para essas pessoas, que primeiro eles me respeitem. Senão, daqui a pouco eu vou tomar alguma atitude mais drástica, como fez o Mauro Mariani, daí vão dizer que eu quero aparecer. Eu não quero aparecer, eu quero ser visto e ouvido. Falei ontem numa reunião da JPMDB, que eu sou vereador de 4 mandatos, fui coordenador do meu partido PMDB em toda a região e ganhei todas as prefeituras que trabalhei, e quero o respeito das pessoas, dessa minoria desse grupo, dentro do PMDB. Senão, com certeza, nós teremos 2 chapas e eu não vou me hesitar para isso. Pode ter certeza. Eu gostaria, já permito, vereador, eu só gostaria assim, que não criassem polêmicas, mas que parassem de falar coisa afiada e de pessoa que tem índole, que tem que ter o respeito e que tem mandato. Eu fui o vereador mais votado da história de Porto União, Gildo Macelaio, no ano de 2004. Graças ao trabalho nosso. Graças ao trabalho nosso. Mas só que não estou tendo o respeito de alguns companheiros. Então, daqui a pouco podem ter problema. Depois não venham dizer que o vereador Sandro está arrumando encrenca. Só que eu, se precisar, eu ponho o meu nome à disposição, presidente do partido também. Se eu não tiver o respeito que eu mereço. Pode ter certeza. Vereador Carlos, que é a parte, pois não. Obrigado, vereador. Normalmente nós discutimos questões técnicas, questões aqui da Câmara ou da Prefeitura, mas como Vossa Excelência levantou as questões políticas, eu quero dizer, vereador Sandro, de que o que Vossa Excelência está sentindo, eu desde o início da minha carreira, volto a dizer que fui filiado e assinei o documento ao ex-vereador do PMDB, Luiz Alberto Pasqualin, e de que tive condições, fui num grupo mais forte e consegui ter o sucesso da minha primeira eleição no ano 2000, e de que dali para frente, vereador Sandro, realmente eu optei em sair do PMDB por algumas pessoas, e que hoje eu me convenço que desde aquela época, isso passaram-se 13 anos, e que continuam fazendo confusão.
são as pessoas que criaram o Partido da República, que conduziram esse partido, e quando perderam, que eu fui nomeado presidente, a primeira atitude foi limpar o Partido da República. Só que, infelizmente, eles estavam errados de novo, porque eu já estava articulando o PSD. E diga-se de passagem, vereador Sandro, de que no último dia possível para o registro da homologação da minha presidência em Florianópolis, foram atropelados pelo deputado Darcy de Matos, João Rodrigues e Maurício Kudilark, ao qual eu agradeço e quero prová-los. E quero dizer de que tudo que Vossa Excelência precisar do meu apoio, eu sempre digo, faça o bem sem ver a quem. Porque eu vejo, vereador Sandro, Vossa Excelência, com toda a possibilidade, com toda a condição política de estar, no mínimo, como o vereador Gildo Macelai. Que as pessoas nos respeitem. Nós não estamos pedindo nada para cada vereador pessoalmente. Nós estamos o quê? Pedindo o conforto da comunidade, nós estamos pedindo a saúde da comunidade, nós estamos pedindo o respeito às pessoas menos favorecidas, o atendimento pela ação social. E nós não podemos deixar nos levar, porque eu quero novamente fazer as palavras do ex-vereador Celso Pires do Prado, a qual o vereador Gildo Macelai fez hoje. Nós entramos pela porta da frente. Só que quero puxar a orelha de cada um dos senhores e da vereadora juntamente, se me permite. Que muitas vezes nós deixamos de ter atitude, porque a hora que cair um, os outros vão nos respeitar. E diga-se de passagem, vereador Sandro, não estou pedindo para isso que aconteça, mas se for a solução, muito obrigado pela parte. Quero agradecer ao vereador Carlos, dizer que, para complementar, agradeço os 2 minutos que me deram, dizer que às vezes você cansa de escutar, porque o vereador Sandro é bom, é fácil de conversar e tal, e sai baratinho. Eu já escutei essas conversas, já vieram me falar e tal, dizer que o baratinho vai começar a custar caro. Porque eu estou enjoado de ver as pessoas, principalmente aqueles que detêm cargos comissionados, vim querer achar que o vereador Sandro, ele fala da manhã, ele muda de ideia. Posso não mudar de ideia. E dizer muito mais ainda, já tem um grupo muito grande que apoia minhas atitudes. Então, que me respeitem e me chamem para conversar. Não em 4 paredes, mas numa sala com todo mundo. Porque senão, com certeza o bicho vai pegar e eu vou vir aí para trabalhar. Não tenho medo de ninguém, não devo nada para ninguém também. E vereador Gildo, por último, dizer para o senhor o seguinte: se o senhor trouxer o nome da pessoa que faltou com respeito de Vossa Excelência, chamar de vereadorzinho, eu vou fazer ela pedir desculpa ao público, porque vereadorzinho não se chama um vereador que faz 990 votos. Senhor presidente, está gravado isso. Então tá bom, eu fico sentido, e como defensor e presidente de todos os vereadores da vereadora, eu tenho isso como um voto de repúdio, porque aqui tem que ser respeitado, porque nós temos aqui os 9 votos, daqui a pouco nós se unimos os 9 e vamos pedir para essa pessoa se retratar em outro lugar, mesmo na prefeitura. Depois não se queixe que nós somos ruins. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, eu por encerrado o meu pronunciamento. Os ofícios pedidos do vereador Sandro estão em discussão. Em votação, vereadores e vereadoras com estão. Foi aprovado e encaminha para a redação da casa.